Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com o seu coração. Amém? Amém. Amém. Bom podermos mais uma vez estarmos aqui, adorarmos ao Senhor através de cânticos, através da adoração ao nome dele, que é o único que é digno de ser adorado, que é o único que é digno de ser louvado. Hoje nós vamos dar continuidade àquela conversa que nós iniciamos na semana passada. Nós estamos numa série de mensagens. O tema dessa série é Desafios de Viver em Família. Na semana passada nós tratamos um pouco a respeito de relacionamentos, né? Hoje o tema, o assunto a ser tratado dentro dessa série será Mulheres em Perigo, o papel da mulher numa perspectiva mais ampla. E eu quero falar isso como uma afirmação. Mulheres, vocês estão correndo sério risco. Vocês estão em perigo. Talvez vocês não tenham percebido, talvez vocês já tenham até percebido, mas não tenham percebido a profundidade do risco. Mas hoje eu quero apresentar esse risco para vocês. Lembrando que na semana passada nós dissemos que nós temos um forte inimigo, talvez o pior inimigo que a igreja enfrenta hoje, que é a cultura. É claro, nós sabemos que o principal inimigo da igreja é Satanás, é o diabo. Mas o que o diabo tem feito é articular e agir por intermédio de conceitos culturais que vão se adentrando às portas da igreja, aos conceitos dos cristãos, vão se mesclando na vida dos cristãos a ponto de construir um conceito híbrido de fé, um conceito, sincretizado da fé, e as pessoas elas vão construindo a sua jornada, a sua vida, às vezes tomando decisões, construindo a família, tomando postura, transferindo valores para os filhos, negociando as suas relações entre esposa, marido e esposa, não a partir de valores bíblicos, mas a partir de conceitos culturais. E aí, nós fizemos um acordo na semana passada, que foi um acordo meio unilateral, que foi um acordo que eu fiz comigo mesmo e depois simplesmente transferi para vocês, que o meu acordo é que eu não tenho nenhum compromisso aqui de ser politicamente correto diante da nossa cultura. Eu não estou aqui para poder falar aquilo que agrada à cultura. A minha intenção e o meu papel aqui é ser biblicamente fiel. Então eu não estou aqui para agradar as convicções de ninguém. Eu não estou aqui para falar o que você talvez quer ouvir ou gostaria de ouvir, mas eu estou aqui para ser fiel às Escrituras. E assim nós vamos estabelecendo a regra da nossa conversa aqui hoje e vamos falar um pouco a respeito desse tema, Mulheres em Perigo, o papel da mulher numa perspectiva mais ampla. Por quê? O papel da mulher numa perspectiva mais ampla. O meu interesse é mostrar para você, mulher, seja você mulher casada, seja você mulher solteira, que a cultura está reduzindo o seu papel, ao invés de ampliar. Está reduzindo o seu valor, ao invés de ampliar, conforme a cultura tem prometido. Para isso, nós vamos assistir 3 videozinhos rápidos. São 3 videozinhos rápidos de uma propaganda que foi veiculada na televisão aberta e que eu gostaria que nós pudéssemos prestar bastante atenção naquilo que vai ser dito, por essa propaganda, e depois nós vamos construindo aí a nossa conversa, os nossos conceitos a partir das Escrituras.
O movimento das mulheres evoluídas Bombril já recebeu centenas de cartas como essa da dona Marisa de São Bernardo, reclamando que depois que o marido largou o emprego, fica o dia inteiro em casa enchendo o saco dela. Dona Marisa, faz o seguinte, pede para Sua Excelência pegar os produtos da Bombril e ir limpar a casa, as janelas, o banheiro, a louça, porque ele até podia ser o cara lá no serviço. Mas em casa, pode botar a barbinha de molho, que quem manda é a mulher, meu bem. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Control Man, o primeiro controle remoto de homens do mundo. O seu homem está descontrolado? Apresentamos uma ferramenta revolucionária. Control Man, o primeiro controle remoto do mundo que quando você aperta o botão, o homem muda. É impressionante. Apertou, ele lava a louça. Apertou de novo, ele discute a relação. Apertou outra vez, ele chora no final do filme romântico. Teste agora mesmo o seu Control Man. Seu homem nunca mais será o mesmo depois desse lançamento da AMI. Seja bem-vinda ao site da AMI, a Associação das Mulheres Evoluídas. Porque, amiga, você que é uma mulher evoluída agora tem pela frente a batalha mais difícil de todas. Fazer o seu homem evoluir também. Se toda a linha Bombril evoluiu com a gente, por que o seu homem não pode? Aqui você vai encontrar todas as ferramentas para atingir o seu objetivo. São palestras, cursos, fóruns, aplicativos e produtos, tudo com a mais alta tecnologia, exclusivos da AMI, perfeitos para o adestramento do seu homem. Acesse já www.mulheresevoluidas.com.br. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Já reparou que se dependesse dos homens, a humanidade ainda estaria nas cavernas? Essa caverna tá boa, viu? Minha filha, porque o homem é bom, mas é tosco. Por isso, para deixar sua casa limpinha, cheirosa e brilhando, as mulheres precisam mesmo é da Bombril. Só ela tem 1001 utilidades e produtos que estão sempre evoluindo. Não é, Zé? Vamos lá! Vamos evoluir também! Hoje ele não quer. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Ok. Perceberam? Isso aqui é uma propaganda que foi veiculada nas televisões, nas redes, né, de televisão, de TV aberta, e que mostram muito a respeito do conceito, daquilo que está sendo formado na consciência, nos valores, no ser mulher. E não só no ser mulher, mas também no ser masculino. Tá? Quem aqui se lembra como é que ficou determinado, qual é o nome que foi dado àquela associação das mulheres? Quem prestou atenção? AMI. E que significa o quê? Associação das Mulheres Evoluídas. Olha que legal, né? Você, mulher, você precisa evoluir a ponto de chegar ao perfil de uma dessas moças que estavam, e elas são evoluídas, elas têm sucesso, elas estão na televisão. Mas prestem atenção, vocês perceberam que para a mulher evoluir, ela precisa se vestir como homem, ela precisa falar como homem. Vocês perceberam que ela não está vestida como mulher? A mulher, para ela evoluir, ela precisa se tornar homem. Só que a cobrança dela não é só para que ela evolua, é para que o homem evolua também. Porque senão nós estaríamos ainda no tempo das cavernas, tá? Mas o homem precisa evoluir, então você precisa fazer o seu marido evoluir para sair do tempo das cavernas. E qual é a evolução do marido? Você precisa simplesmente ter um controle fácil sobre ele. E aí você aperta um botão, o que ele faz? Ele chora, meu filho. Você aperta outro botão, ele lava a louça. Você aperta outro botão, ele escuta você. Né? Ou seja, tornar um homem evoluído é fazer do homem uma outra mulher. É isso que é evoluir. Então a evolução no conceito cultural, no conceito popular, é a inversão dos papéis. É o homem se tornar mulher e a mulher se tornar homem. E na inversão dos papéis, aí nós encontramos um grande problema,
social que se chama frustração. Nós nunca vivemos, apesar de toda a evolução ou de evolução, uma sociedade ou relacionamentos ou seres humanos que experimentaram e que experimentam tamanha frustração com aquilo que são, com quem são, com aquilo que fazem, com a sua família. Por quê? Porque o conceito, os valores, eles estão completamente invertidos. É legal quando a gente vê determinados videozinhos e nós damos risadas. Olha, realmente, olha que legal. Mas quais são os valores que estão sendo transmitidos pela cultura para nós e que nós aos poucos vamos absorvendo sem fazer literalmente essa peneira daquilo que realmente é bíblico e daquilo que é conceito popular, daquilo que é conceito cultural. E se nós não peneirarmos isso, o que nós vamos aplicando nas nossas relações? Nós vamos aplicando muito mais daqueles valores da cultura do que, de fato, os valores das Escrituras. A cultura tem um poder muito grande. É você que assiste um filme, uma pessoa que ela assiste novela e de repente tem o mocinho e tem a esposa do mocinho e tem a amante do mocinho. E você pode ver que a amante do mocinho é sempre uma pessoa bem legal. E a esposa do mocinho é sempre a jararaca da história. Não é? É sempre a pior pessoa da história. Quando dá no meio do filme, quando você está assistindo a novela, você já está torcendo para ele largar a mulher e ficar com a amante, porque a amante é legal. E você nem percebe que você está torcendo por um conceito que é totalmente contrário às Escrituras. Sabe, é o filme que vai entrando na mente da gente e de repente você está torcendo para o bandido conseguir roubar o banco. Porque os bandidos são os caras legais do filme. E você quer ver o plano dar certo. E cultura vai formando. E de repente você está sonegando imposto. E de repente você está mentindo. De repente você está extorquindo para levar vantagem. De repente você está fazendo tudo para poder se dar bem na vida, para ser feliz. E nem está prestando atenção que para ser feliz ou para buscar a felicidade, o caminho que você está tomando é muito mais de valores culturais do que, de fato, de valores bíblicos. Agora, mulheres, dentro dessa realidade, vocês correm um sério perigo. Se tem uma classe dentro da sociedade que vem sendo bombardeada, desde aquilo que nós podemos chamar de revolução sexual, ou que em 1960, nos anos 60 ali, inicia o movimento do feminismo, né? Desde lá, uma classe que está sendo bombardeada de vários conceitos contrários às Escrituras são vocês. Entendam, o movimento feminista, ele começou com uma proposta coerente. A proposta coerente do feminismo era combater o machismo. Está certo. O problema é que, com o passar do tempo, eles esqueceram, ou elas esqueceram o propósito. E, ao invés de combater o machismo, começaram a combater o homem. E as mulheres começaram a se tornar homens, falar como um homem, agir como um homem dentro da sociedade. E os homens começaram a virar homens afeminados. Cada vez mais afeminados. Sem voz dentro de casa, sem autoridade nos lares, sem se fazerem ouvidos dentro da sociedade, simplesmente meninos. Meninos, crianças, homens de 30, 40, 45 anos, que são completamente infantis, são adolescentes e que acabam se submetendo a essa superioridade feminina
que assume o papel de criar mais um filho. Será que essa é a proposta bíblica? Será que é por aí que nós precisamos caminhar? Mulheres, será que esse é o chamado de Deus para a vida de vocês? É assim, vamos analisar. Olha só, um dos principais postulados do movimento feminista é justamente que, principalmente o cristianismo, ele criou uma noção, um valor social de que a mulher ela é inferior ao homem. E claro, aí existem muitos homens que usam textos bíblicos fora do seu contexto para poder oprimir, sim, as mulheres. São os ditos machistas, os crápulas, os homens que são, na verdade, homens que não se dão ao respeito. E desculpa, homens, essa é a verdade. Um homem que oprime a sua mulher é um homem que já perdeu o respeito de si mesmo há muito tempo. E o homem que oprime a mulher já perdeu o respeito de si mesmo porque já entregou o seu respeito e já não é respeitado nem por ela, nem por qualquer pessoa ao seu redor. Por causa de opressão. Usando, às vezes, versículos bíblicos. Mas aí o conceito partiu para um entendimento de que isso é um valor cristão. E não é. Quando Deus cria homem e mulher, Ele vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos um verbo que inicia essa frase. É um verbo que se encontra no plural. É façamos. É Deus que não está falando farei. É o Deus que está falando façamos. E quando ele diz façamos, e está no plural, significa que ele está falando com outro. Só que outro não é outro Deus. Outro não é outro alguém, senão ele mesmo, dentro da sua própria realidade. Porque o Deus cristão, ele é conhecido como a Trindade, o Deus Trino, o Deus que é um, mas ele subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí ele cria a família, homem e mulher, à sua imagem. E essa imagem não é apenas uma questão de construção do ser humano, mas também das suas expressões de relacionamento. Por quê? Porque o Deus que é o Deus soberano, que é trino, ele se relaciona perfeitamente em comunidade. Ele se relaciona perfeitamente em 3 pessoas. Logo, a expressão do próprio Deus na construção do ser humano, e a expectativa é que toda a criação e os relacionamentos que são contraídos na criação sigam o mesmo exemplo do Deus Criador. Sigam a imagem do Deus Criador. Sigam a semelhança do Deus Criador. As nossas relações, elas precisam expressar essa perfeição que acontece dentro da unidade plural do ser divino. Dessa comunidade santa divina. Do Deus que é uno e é trino. É o Deus que, apesar de ser um só, atua em 3 pessoas e que cada pessoa tem um papel diferente. O Deus Pai que cria todas as coisas. O Deus Filho que redime a humanidade. O Deus Espírito Santo que consola e guia a igreja. Que dá vida. E sabe de uma coisa? Apesar deles agirem em papéis diferentes, nenhum deles tem ciúme um do outro. Nenhum deles se acha melhor do que o outro. Porque isso é perfeição. A perfeição não significa ausência de diferença, de papéis. Porque o ser divino, apesar de ter papéis diferentes na Trindade, a sua essência é única. Essa é a relação do ser humano. Essa deve ser a relação da família. A relação da família não se estabelece em replicarmos outros modelos.
mas em nos tornarmos um só coração, como está lá em Atos dos Apóstolos. A igreja tinha tudo em comum. Eles tinham uma só mente, um só coração. Quando o Espírito desce sobre a igreja, eles entendem que precisam viver essa unidade, mesmo que dentro da diversidade. Isso precisa acontecer primeiramente dentro da nossa casa. Nós precisamos entender que marido e mulher, eles têm papéis diferentes, mas a essência da sua criação é a mesma. Não tem ninguém melhor que o outro. O cristianismo histórico nunca ensinou que homem é melhor que mulher. Não existe uma criação que é melhor que a outra, porque ambos foram criados por Deus e em a ambos foi dado a imagem e a semelhança desse Deus. Porém, isso não significa que os papéis, eles serão equalizados, eles serão os mesmos. Não! Os papéis, pelo contrário, eles servem aos seus propósitos para a glória de Deus. Quando Deus, ele fala para Adão, Adão, vem cá. Você está sozinho aí, no Éden, vou dar uma tarefa para você. Vai dando nome aí para os bichinhos. Adão está dando nome para os bichinhos, olha para o leão, fala assim, leão, tem uma parceirinha, então eu vou chamar leoa. Bom, qual é aquele ali? Aquele ali é o cavalo. Então o cavalo vou chamar égua. Tem a vaca. Então, ok, a vaca, vou chamar o marido dela de boi. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai percebendo que não havia ninguém como ele. Entenda uma coisa. Você só entende o valor quando você percebe a ausência. Quando você percebe que não tem. Quando você percebe, às vezes, que perdeu. A gente fala muito isso, não é? Mãe gosta de falar muito isso. Mãe gosta de falar, vocês estão vendo? O dia que eu não estiver mais aqui, vocês vão ver. Não é? Mãe gosta de falar assim. Mas é verdade. Adão precisava perceber que faltava alguma coisa. E aí Deus fala assim, agora sim, Adão, você percebeu que você tem uma necessidade. Que o homem, ele não pode ser completo, o homem não pode viver a plenitude sozinho. Portanto, o homem não é melhor que a mulher. Aí ele vai e cria Eva. Faz o homem cair em sono, faz Eva da costela de Adão, e aí ele fala, não é bom que o homem esteja só. Não é? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa é a palavra de Deus. Só um parêntese. Vocês já perceberam, mulheres, que às vezes o seu marido está sozinho? Tem muito homem sozinho. Eu não estou falando dele não ter a mulher em casa. Eu estou falando dele não ter uma parceira. Eu estou falando dele não ter alguém que lhe corresponda, como diz o texto. Que ele seja idônea. Tem muito homem sozinho. Por quê? Cultura. Porque quando fala para a mulher, olha, mulher, você é auxiliadora, uma auxiliadora que lhe corresponda. Não. Aí entra a cultura, lógico. Essa cultura hedonista que nós temos de autossatisfação, quando a mulher escuta essa palavra auxiliadora, o que ela pensa? Bom, auxiliadora é alguém que está debaixo de outra pessoa. Eu não quero estar debaixo de ninguém, eu quero estar acima, porque todo mundo quer estar acima, por que eu não posso estar acima? Então eu quero estar acima. Auxiliadora não. Se Deus tivesse escrito gerente lá, eu ia aceitar bem, mas auxiliadora não. Não é? Mas Deus não falou gerente, falou auxiliadora. E sabe o que é auxiliadora? Mulheres, deixa eu mudar o conceito de vocês. Porque vocês têm esse conceito hedonista e mais, vocês têm um conceito cultural corporativista. Que é
a noção hierárquica, onde auxiliar é alguém que está subordinado a outra pessoa porque é incapaz de fazer o papel daquele que é o seu superior. É isso que a gente pensa, eu sou inferior, né? É isso que o texto está falando. É o que as mulheres, às vezes, pensam ao ler um texto como esse. Porém, não é isso que a Bíblia está dizendo. O Salmo 121 usa a mesma palavra. O salmista está em profunda angústia e de repente ele olha e diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o auxílio? E ele usa a mesma palavra. O meu auxílio vem do Senhor. O Senhor é o meu auxiliador. Ele está usando o mesmo termo que usa para as mulheres, para Deus. Se a mulher é considerada inferior ao homem, então Deus é considerado inferior ao homem? Sabe, mais uma coisa, no Novo Testamento, Jesus vai dizer assim: ficai em Jerusalém, até que eu envie o Consolador. Essa palavra Consolador também é traduzida por auxiliador, que é o mesmo termo usado para a mulher. Então quer dizer que se a mulher é inferior, o Espírito Santo também é inferior ao homem? Nós precisamos entender os papéis. Nós precisamos entender o que o texto significa. O texto, em momento algum, está colocando ali uma hierarquia, diminuindo o papel da mulher. Pelo contrário, a mulher é essa auxiliadora porque ela entra suprindo aquilo que o homem tem necessidade. Porque ele estava olhando os animais e não tinha ninguém. Ele estava sozinho. Agora essa auxiliadora, ela lhe complementa. Ela ajuda. Sem a mulher, o homem não é pleno. Isso não coloca a mulher acima do homem, mas também não coloca a mulher abaixo do homem. O outro termo usado é auxiliadora idônea, ou algumas Bíblias falam, uma auxiliadora que lhe corresponda. Essa palavra idônea ou que lhe corresponda, quando você traduz, significa uma pessoa que olha no olho da outra, em igualdade, sem estar abaixo nem acima. É a mulher que olha no olho do homem e que os dois são coiguais. Os dois são totalmente iguais. Não existe essa hierarquia essencial, onde o homem é melhor que a mulher. Não. Agora, papéis são os mesmos? Não. Papéis não são os mesmos. Os papéis, eles são diferentes. E algo que nós precisamos aprender, irmãos, é aprendermos a ter autoestima. Isso está sendo roubado de vocês, mulheres. Está sendo roubado de vocês ao dizer que o papel de vocês é inferior, que vocês são inferiores, e que vocês precisam mudar quem são, se tornarem homens, serem masculinizadas para poder alcançar um status, para alcançar uma relevância social. Vocês precisam sair para a conquista. Vocês não são mais o alvo da conquista do homem. Sabe? Vocês não são mais o alvo do cortejo do homem. O mundo fala, se valoriza. Sai você para o cortejo, coloca uma mini saia, uma mini blusa e mostra o que você tem, porque o que é bonito é para se mostrar. E você não percebe que a atitude do cortejo, ser galanteador, é responsabilidade do homem. Que à medida que o homem faz isso, ele está te valorizando. À medida que você deixa isso de lado, de ser objeto da busca do homem, você está perdendo valor.
O jogo da sedução, você não tem porque você coloca uma roupinha curta, uma blusinha curtinha e sai para a balada. O jogo da sedução está em você simplesmente ser mulher. Simplesmente você ser feminina. Não precisa mudar isso. Não precisa mudar quem você é. Esse é o valor que a Bíblia dá às mulheres. Sabe? Mas dentro do relacionamento, como é que isso funciona? Esses papéis funcionam de maneira diferente. Abre lá comigo, Efésios capítulo 5. E deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar umas voltas por ela aí hoje. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. A partir do versículo 22. Esse é um texto que os homens gostam. Quando a gente pega esse texto na igreja, os homens já enchem o peito e falam, vai começar agora, escuta que essa parte é a parte importante, hein? Olha lá. Versículo 22 diz assim, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Parêntese. Aqui está falando que a mulher deve ser sujeita ao homem? Não. A mulher deve ser sujeita ao marido. Não está falando aqui de posição essencial do homem ser melhor que a mulher. Está falando dos papéis, o estabelecimento dos papéis. E depois que ele fala isso, ele fala, maridos, ame cada um a sua própria mulher. Ame cada um a sua própria mulher. Aí, os homens, quando escutam isso, até escrevem em cartõezinhos para as mulheres, no dia do aniversário delas, e colocam um versículo qual? Efésios, claro, 5:22. Olha que maravilha, né? Sujeitos cada uma ao seu marido. Só que você precisa entender que esse verbo, sujeitar-se, ele está ligado necessariamente ao versículo 21. Você não pode excluir a carta de Paulo, esse versículo, sem colocar o versículo anterior em jogo. Olha o que o versículo anterior em jogo diz. Sujeite-se uns aos outros por temor de Cristo. Não é a sujeição da mulher pelo marido, é todo mundo tem que se sujeitar. Como que a mulher se sujeita ao marido? Nós vamos falar sobre isso, guarda aí. Mas como o marido se sujeita à mulher? De 3 maneiras. Segundo o texto. Ame, ame e ame a sua mulher. É assim que você se sujeita. O texto vai continuar e vai falar a respeito da relação dos pais com os filhos. Como é que o pai se sujeita ao filho? Supra as necessidades deles. Cuide do seu filho, ensine, tenha zelo por eles. Mas também continua falando que os filhos devem se submeter aos pais. Como? Respeitem os pais. Ouçam o que os pais estão dizendo. Para de bater de frente com seu pai, com sua mãe. Mas continua. Como é que o Senhor se submete ao servo? Honrando, dando a ele aquilo que é digno, que é direito dele. Como é que o servo se submete ao seu Senhor? Trabalhando com dignidade, se esforçando. É o que o texto diz. Então, o que o texto está mostrando é que nas nossas múltiplas relações, submissão, sujeição é algo necessário, cada um com a sua característica. Mas vamos lá, nesse processo, nessa tarefa, nessa relação, como é que a mulher se submete ao homem? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que culturalmente isso é um absurdo. Mulher se submeter ao homem é um absurdo, até porque o feminismo está buscando o quê? Igualdade. E essa palavra submissão, ela é opressora. Não pode ser usada no contexto de homem e mulher. Não pode, mas o marido precisa amar como um meio de submissão.
Você quer uma forma do marido se sujeitar à mulher mais potente do que amando-a? Amando-a todo dia e colocando-a no lugar de destaque que ela deve ter. Vamos chegar lá. Vou mostrar para vocês o que acontece no final com uma mulher que entende isso e como ela é colocada numa posição de honra, segundo as Escrituras. Aí, como que a mulher, então, bíblica, não formada pela cultura, ela estabelece a sua relação dentro de casa com o homem? Qual é esse jogo entre os dois? Tem uma coisa, mulher, eu vou contar um segredo para vocês hoje. Tem uma coisa que o homem, ele valoriza, o seu marido, ou o seu futuro marido, valoriza mais do que qualquer romantismo seu. A mulher gosta de romantismo, né? Faz parte da mulher. Isso é importante para ela. Mas tem uma coisa que o homem gosta. Sabe, mensagenzinha de WhatsApp? É legal. Mas passa longe. Sabe, declaração de amor de Facebook. Ele lê, até gosta às vezes, mas 5 minutos depois ele nem lembra mais. Sabe? Não adianta mandar buquê de flores no trabalho dele. Você sabe que não dá certo, né? Sabe que não dá certo. Isso é coisa para mulher. Não tentem fazer dos seus maridos mulheres. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. O que seu marido quer de você? Mais do que qualquer romantismo? Respeito. Respeito. É isso que ele quer. Olha, deixa eu contar para você. Se vocês, mulheres, aqui casadas, e aquelas que não são casadas, se lembrarem do tempo de escola, vocês vão lembrar de algumas coisas que os homens, ogros do jeito que são, porque nós somos mesmo, eles faziam. Homens, vocês lembram muito bem. Tem um rapaz que está mexendo com você, vocês ali já não estão bem, estão olhando um para o outro, meio atravessado. Vem um Zé Colmeia, enviado do inimigo, e ele coloca a mão e fala assim, quem for homem, cospe aqui. Não é? Quem não passou por isso? Quem for homem, cospe aqui. Aquilo mexe com o cara. Porque mexeu com a dignidade dele. Sabe? Mexeu com o respeito dele. A mulher olha para aquilo, mas que besteira é essa, gente? Vai brigar por isso? Ele vai, nós vamos nos matar por causa desse cuspe. Mas vamos. Gente, entra ainda um grupo que é levado ainda mais forte pelo inimigo, que está do lado, e quando um olha e pensa em desistir, não vou entrar nessa demanda, não. Aquele grupinho começa, mulherzinha, mulherzinha, mulherzinha. Acabou! Os dois vão sair no soco. Por quê? Porque está mexendo com a dignidade do homem. Está mexendo com o respeito dele. Se tem uma coisa, mulheres, que o seu marido valoriza por ser homem, é o respeito. Vocês já perceberam que um homem, quando está conversando com o outro, não grita? E se um gritar, pode armar o octógono, porque vai rolar o MMA. Vai, se um gritar com o outro, acabou. Vai ter soco e tudo. Por quê? Porque está mexendo com a dignidade, com o respeito. Mulheres, esse é o segredo da submissão ao seu marido. Você precisa aprender a respeitar. Essa é a chave do coração do seu marido. Preste atenção, a maior parte das brigas que você tem com seu marido não é por causa do conteúdo da discussão. É pela forma que a discussão acontece. Você quer ver, mulher, o seu marido perder a paciência, ele se irritar, é quando você altera o tom de voz com ele. Você alterou o tom de voz com ele, muda, na cabeça dele vira uma chave, sabe? Tem uma chave. Ele vê um outro homem na frente dele. Ah, é? É isso que você está querendo. É briga. Por quê? Você está roubando dele o respeito.
Sabe, tem uma maneira, mulheres, de vocês, um poder de vocês, de mudar um homem, de melhorar um homem. É a ternura e a candura. É assim que vocês mudam um homem. Não é pelo que vocês falam. Pedro já vai dizer para as mulheres, na sua primeira carta, no capítulo 3, assim, olha, se vocês, mulheres, não têm maridos convertidos, ganhem o seu marido sem palavras. Não é falando. Não é. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo. Não é falando. Ganhe sem palavras, com atitudes de ternura e doçura. Eu não estou falando que você, mulher, presta atenção, marido. Eu não estou falando que você não pode falar as coisas com as quais você não concorda. Você não só pode, como você deve falar aquilo que você não concorda. Você só tem que saber falar. Você não pode se vestir como as mulheres do vídeo, como homem, assumindo essa postura que não é típica da mulher, abandonando a sua feminilidade e se fazendo como um outro homem, para partir para a briga com seu marido. Esse não é o seu papel. As suas armas são a candura e a ternura. Se não for assim, a briga não tem fim, gente. E vocês sabem do que eu estou dizendo. A briga não tem fim. Todos os dias é uma briga diferente, por motivos diferentes. Os mais fúteis possível. É como aquele casal que está indo de carro, passeando por uma estrada, depois de briga, pá para lá, pá para cá, e joga pá para lá, pá para cá. O marido já está irritado, ele passa e vê no pasto assim uma vaca no meio dos porcos. Ele já olha para a mulher e fala assim, ah lá, mulher, sua família. Ela fala, minha sogra e meus cunhados. Não tem fim, gente, essa coisa. Sabe, isso não tem fim. Isso vai assumindo uma dimensão muito maior do que nós podemos controlar. De ofensas, de mágoa. E sabe, abra sua Bíblia comigo agora em Provérbios 12:4. Existem dois tipos de mulheres nas Escrituras. Dois tipos de mulheres. E eu quero mostrar para vocês. Abra aí, Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Olha só os dois tipos de mulheres. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Tem dois tipos de mulheres nas Escrituras. Tem a mulher coroa do marido, que nós vamos falar daqui a pouco, mas tem a mulher que é câncer no osso, gente. Tem mulher que é difícil. Desculpa, mulheres, mas tem mulher, aquela colega sua, sabe? Não você, a sua colega. Aquela mulher que você conhece, que ela é difícil. É como câncer nos ossos do marido. Ela vai corroendo o cara por dentro. Sabe, ela vai minando as forças dele, a alegria, o desejo de viver. À medida que essa mulher está ao lado dele, junto com ele, vai roubando dele todo o desejo de continuidade. E olha, eu não estou falando que esse cara é bom, não. Nem que esse cara é um cara certo. Eu estou falando que a mulher desse jeito não só fez uma escolha incorreta de se casar com um cara que não é gente boa, mas ela impede, por ser assim, qualquer tipo de mudança. E o que você mais cobra do seu marido, às vezes, é mudança. Você fala, muda, mas, sabe, o que impede ele de mudar, talvez é você mesmo, porque você está matando ele por dentro. Drenando as energias físicas, emocionais, drenando a autoestima dele, a energia para ele continuar crescendo, se desenvolvendo. Esse cara já não quer mais trabalhar, esse cara já não quer mais cuidar da família, esse cara já não tem nem mais prazer de voltar para casa e encontrar você. Porque essa mulher, a mulher câncer nos ossos,
ela está matando ele aos poucos. E você pode perceber facilmente um homem que tem uma mulher câncer nos ossos. Ele vai se afastando. Cada vez mais ele vai se isolando. Ele se isola da família, ele se isola das pessoas, ele se isola da esposa, dos amigos, ele vai se isolando, ele vai se fechando, ele vai se trancando cada vez mais. E você falando assim, olha, muda, porque você é uma ostra que não consegue abrir. Mas a sua atitude está só fechando o cara cada vez mais. Está trancando o sujeito cada vez mais. Por quê? Provérbios vai tratar de várias coisas a respeito da mulher. Mas tem duas coisas que trata com intensidade. A primeira Provérbios trata sobre a mulher adúltera. Dos capítulos 1 a 6 ou 1 a 7, trata muito forte sobre a mulher adúltera. Agora, um outro tipo de mulher que Provérbios trata é a mulher rixosa. Sabe o que é a mulher rixosa? A mulher briguenta. A mulher que vai para a discussão e esquece que é mulher, esquece a sua posição e ela vai para a briga como um homem. Porque ela está achando, com o complexo pós-moderno feminista dela, que ir para a briga ela precisa assumir as armas de homem para poder viver em igualdade. Mas não é. Olha só, para você ver, abre aí comigo. Provérbios, capítulo 25, versículo 24. Um pouquinho para frente aí. Provérbios, capítulo 25, versículo 24. Olha o que diz o texto aí. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. A mulher não sabe porque o homem já não tem mais o convívio no lar. Ele está, se entregando a um canto qualquer da casa. Ele já não quer mais o convívio, a vida em família. Ele já não quer mais buscar relacionamentos. Ele já está marcado, manchado para as outras pessoas. A imagem dele já foi denegrida. Ele já perdeu a dignidade de homem, o respeito de homem. E olha, para o homem é muito difícil isso, mulheres. Por quê? Porque quando você se coloca na frente dele como outro homem, ele tem duas opções. Ou ele parte para a briga, e se ele partir para a briga, tem lei da Maria da Penha, e não pode mesmo. Ou ele fica na dele, vai para um canto qualquer, e perde a dignidade dele diante dos homens, diante dos amigos, diante dos filhos. E sabe como é que ele vai ser conhecido? Porque não muda? Porque você não deixa ele mudar? Os outros vão virar e falar assim, é um frouxo. A mulher que manda em casa. Tem um termo aqui no Paraná que fala assim, a mulher é que veste as calças dentro de casa. Não é? Mas o problema às vezes não está com ele, não. O problema, às vezes, está na falta de sabedoria da mulher. Olha o capítulo, volta uma página, capítulo 21, versículo 9. Você está achando que não é sério o que está falando? Capítulo 21, versículo 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Opa, não, eu não li o texto errado, não. É o mesmo versículo. É a mesma coisa, só que está em capítulo diferente. Eu não li errado. É séria a coisa. Ele está repetindo para mostrar para você, mulher, que a coisa é séria. Não dá para ser briguenta. Briguenta, você acaba com a credibilidade, com a dignidade do seu marido. A mulher briguenta, ela não se contenta simplesmente em brigar, e falar, sai desse casulo, homem! Você está se fechando cada vez mais. E ele está falando, estou mesmo, estou procurando meu cantinho do telhado. Ela não se contenta só com isso, sabe o que ela faz? Ela começa a denegrir ele para os filhos. Tá vendo? Esse é o pai que você tem. Esse homem aí, esse é o pai. Não vai ser como ele, hein?
Você tem que ser homem, menino. Começa a denegrir. Você quer acabar com o seu casamento? Mulher. Se porte dessa maneira. Você quer acabar mais rápido ainda? Vá denegrindo a imagem do seu marido para os seus filhos. Você quer acabar mais rápido ainda? Assim, rapidinho? Além dos seus filhos, começa a falar mal dele para as pessoas. Acaba com a imagem dele diante dos amigos. Você vai acabar rapidinho com o seu relacionamento. Não é assim que nós devemos fazer. E o grande problema disso, abra lá comigo em Provérbios, capítulo 19, versículo 13. Volta um aí. 19, 13. Olha só o que diz aí. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Gente, vocês já viram goteira constante? Teve um dia, eu quase fiquei maluco lá em casa, porque o chuveiro não parava de pingar. Era a noite inteira. Pic, 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 e não para. Aquilo fica na sua cabeça, azucrinando. Eu não consegui dormir à noite. Já viu? Dia de chuva, tem uma lata na pingueira, né? Debaixo da goteira. Tim, tim. Quem é que aguenta dormir com um barulho desse na cabeça? Ninguém. Mulher, a mulher briguenta desse jeito, ninguém aguenta. Ninguém suporta viver na mesma casa com uma mulher assim. E mais, você acha que que a influência é só para você? Não. A mulher briguenta gera filho tolo. Gera filho tolo. E o filho tolo é a ruína do marido. É o pai que olha para o filho e vê o filho tomando decisão errada na vida. Por quê? Porque a mãe fica passando a mão na cabecinha. Filho tolo. Está jogando a vida fora. O pai tenta corrigir, a mãe vai lá. Não, abre as asas, vem aqui debaixo da minha asinha. Não pode corrigir. Não deixa o pai ser pai para fazer do filho filho. A figura paterna é figura de autoridade dentro de casa. Se você rouba isso, mulher, do seu marido, se você rouba isso, você está destruindo a vida dele. Se você rouba o respeito que você deve a ele, você está destruindo a integridade dele, quem ele é como ser humano por dentro. Não é por aí. Não é por aí. A fonte da mulher briguenta hoje, na pós-modernidade, é esse movimento feminista que mente para vocês, dizendo que é quando vocês assumem o controle, se tornando homens dentro da sociedade, que vocês se tornam felizes. Muitos casamentos estão destruídos porque a mulher está fazendo isso. Porque a mulher não entendeu que ela tem um papel tão lindo, tão maravilhoso, de ser auxiliadora, de ser aquela que suporta o homem. Quando o homem ele fala, e agora, de onde me virá o socorro? Não é o chapolim que aparece, é a esposa, gente. É a esposa como instrumento de Deus para cuidar do marido, para ser o abraço de Deus, para ser o consolo de Deus, o conforto de Deus na vida desse homem. Mas existe um outro problema, mulheres. Não é só o movimento feminista. Um grande problema da mulher é que mulher tem amiga. E amiga, às vezes, tem mais significado e sentido que homem. Você dá mais ouvidos às suas amigas do que aos homens. Ou ao seu marido. Abre aí a sua Bíblia comigo, Provérbios 13, 20. Volta mais um pouquinho. Provérbios 13, 20. Olha só o que diz. Aquele que anda com sábios será mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Com quem que você está andando, mulher? E você também, homem, com quem que você está andando?
De quem que você está escutando conselhos? Quem é que aconselha você, mulher? São mulheres dignas, homens dignos, homens de Deus. Aí tem mulher que está passando por problema no casamento, ela vai procurar ajuda na amiga que já passou pelo mesmo problema e optou por separar. Não, porque ela sabe, ela tem a solução. Será que é esse o local onde procurar? Nós precisamos procurar os conselhos nos melhores locais, nas melhores pessoas, naquelas pessoas que não vão ter medo de falar conosco a respeito dos nossos erros, das nossas falhas, apontar para nós o caminho da justiça a partir das Escrituras e que não vão usar a cultura como vara de medição para os seus relacionamentos, mas que vão medir os seus relacionamentos pelos valores bíblicos. É ali que a gente procura, mesmo não gostando das respostas, mesmo não gostando daquilo que vai ser dito, ela está trazendo para nós elucidação, palavra de vida e não palavra de morte. Irmãos, abra comigo agora o texto, Provérbios 31:10. Último capítulo de Provérbios. Deixa aberto aí. Mulheres, existe uma geração que está sendo contagiada, contaminada e construída a partir de conceitos culturais, muito mais do que a partir de conceitos bíblicos. Isso é natural, isso sempre foi visto em qualquer época da história humana. Sempre. Mas nós nunca vivemos um momento hoje tão marcante pela falta, sabe de quê? Mentoras. Paulo vai dizer a Tito, ordene as mulheres mais velhas que instrua as mais novas a respeitarem os seus maridos. Não tem. Mulheres dispostas a sentar com as mais novas para instruí-las sobre o que é ser esposa, o que é ser mãe. É muito legal, mulher, você ter uma profissão. E você incentivar a sua filha a ter uma profissão. Mas deixa eu contar um segredo para você. Olha para mim, todas vocês, e vocês também, homens. No fim, depois que acabar o ciclo da sua profissão, ninguém vai mandar um bilhete para você falando sobre o valor da sua profissão. Você faz algo bom hoje na empresa, no seu trabalho, na sua profissão, semana que vem ninguém mais lembra. Ninguém mais sabe. Um mês depois, já se perdeu. É quando você se dedica na mentoria de pessoas, de indivíduos, para ensinar as verdades das Escrituras, que daqui, seja dentro da sua casa ou fora dela, que daqui a 30 anos, meninos que se tornarão homens, meninas que se tornarão mulheres, vão sentar com você e falar assim, lembra aquele dia, mãe? Lembra aquele dia, pai? Aquilo mudou a minha vida. Vocês vão escutar isso pro resto da vida. Agora, como é que a gente sintetiza tudo isso dentro do seu papel em casa? Olha só, aí em Provérbios 31. 31:10, diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que os rubis. Quem encontra uma mulher que valoriza o respeito ao homem, encontra uma pedra preciosa. Algo de muito valor.
Mas ele continua: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca mal todos os dias da sua vida. Como é que essa mulher faz bem a esse homem? Zelando pelo respeito que lhe é devido. Zelando por aquilo que é digno dele, que é o respeito dela. E o texto vai provar isso. Olha comigo aí, o versículo 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre todas as autoridades da terra. O marido dela é respeitado entre os homens, entre outros homens. Mulher, você acha que se você não respeitar o seu marido, seus filhos vão respeitar? Você acha que se você não respeitar o seu marido, outros homens vão respeitar? Os amigos dele vão respeitar? A pessoa no trabalho dele vai respeitar? Não vai respeitar. O respeito do seu marido, a dignidade do seu marido passa primordialmente pela sua capacidade de respeitá-lo. De saber que esse é um ministério seu. E aí, ele vai ser respeitado. Sabe qual é o resultado para você? Versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Você vai receber amor, em forma de dignidade, em forma de respeito, porque amor não é só romantismo, amor é quando o marido reconhece, amor é quando o marido respeita, por isso ele exige que você o respeite. Mulher, você quer ver o seu marido bem? Vou te dar um outro exemplo. Sei que nós estamos passando do tempo, mas vamos acabar essa conversa aqui hoje. Quer ver outro exemplo? Já viu quando você está na cozinha, tem aquele pote de azeitona que você não consegue abrir. Aí você chama: amor, você pode abrir para mim o pote de azeitona? Ele chega lá, faz aquela cara, te entrega, sai o deus grego andando. Não é? Tipo assim, olha como é que eu sou forte. Mulheres, deve ter alguns até que vai lá e aperta o pote, só para a mulher pedir. Mulheres, isso motiva o homem. O homem se sente bem. Respeito é reconhecimento. É você saber que ele sai todos os dias, dá o corre dele no trabalho, sabe, ganha o dinheiro dele para poder te fazer feliz. Reconhece isso. Reconhece a inteligência dele, reconhece a força dele. Reconhece. Isso é o romantismo para ele. É isso que faz ele se sentir homem de verdade. Diz mais uma coisa, no versículo 30 agora. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Mulher, se você está achando que essa cultura de sensualidade, que diz que o seu valor está na sua sensualidade, seu valor está toda empinadinha, isso passa, tá? Cai. Um dia passa. Isso não é beleza segundo a Bíblia. A beleza segundo a Bíblia é a mulher que teme ao Senhor. É a mulher que não anda segundo o conselho da cultura, mas segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Para acabar, mulheres que não se casaram, meninas que não se casaram, pais que estão diante de mulheres que vão se casar, instruam seus filhos numa geração onde a cultura prega que o pai não pode intervir naquela pessoa que a filha ou o filho vai escolher. Isso é mentira. Você tem que intervir. Você tem que aconselhar. Fala com ela, ensine-os a buscarem homens respeitáveis. Homens que sejam dignos. Homens que elas vão olhar todos os dias e vão admirá-los. Não homens que, passado o tempo, elas murchou
a carcaça. O dinheiro acabou. Elas vão ter a profunda angústia de estar ao lado deles. Pensem, mulheres, meninas, vocês vão ter filhos com esses homens. E o filho com esses homens vão ser mini-homens. Ou mini-xerox desses homens. Vocês querem replicar isso no mundo? Vale a pena replicar isso ao mundo? Replique aquilo que é digno, aquilo que é respeitável. Homens, meninos, construam uma vida respeitável. Porque se vocês perdem o seu respeito, vocês estão perdendo não apenas um conceito, vocês estão perdendo a sua essência. A sua mulher não vai respeitar você no futuro. Esses homens, esses meninos que saem ficando com as meninas que não obedecem os pais. Esses homens que saem ficando com uma com outra. Olha, deixa eu falar para vocês. Vocês não serão respeitados porque vocês não são dignos de respeito. Me desculpa. Porque a única coisa que vocês fazem é usar uma outra pessoa para suprir as suas próprias necessidades. Usar uma outra pessoa é algo que o diabo faz desde o início. Vocês não estão sendo outra coisa senão instrumentos do diabo. Usando uma menina por causa de um conceito social que diz que ela precisa, ficar com muitos meninos. Usando uma mulher, às vezes, porque está viúva, ou porque está deprimida, ou porque está chateada. Homens que fazem isso não são dignos de respeito. Mas eu quero falar para você, se você faz isso, se você age assim, ainda tem solução. Muda. Deixa Cristo entrar no seu coração. Essa é a única coisa que pode levar você a experimentar no futuro, numa relação saudável, de família, dignidade e respeito da sua mulher. Irmãos, mulheres, eu disse que o meu compromisso aqui não era com a cultura. O meu compromisso aqui era com a exposição fiel das Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar.